216, hein? Quem diria, né? Tá frio aí, Vitor? Você tá no Brasil ou você tá nos Estados Unidos, Em Vitor? Curitiba, tá bem frio. Bah, você tá na terra do leite quente. Aí é frio pra cacete, É. né? Aí quem tiver ido de Aniversário da minha mãe. Aniversário da Ah, minha é mãe. verdade, eu mandei uma mensagem pra ela hoje. Mandei uma mensagem pra ela hoje Parabéns aí. para ela. Fala pra ela dar uma olhada no Whats lá que eu mandei uma mensagem pra ela Ah, de coração. Feliz aniversário aí pra Dona Sônia Loyola, árvore frondosa que deu tão bons frutos, né? Falei assim pra ela, mandei um áudio aí que acho que ela vai gostar porque é de coração. Quando a gente fala de coração fica bem mais fácil. Bom, nosso encontro mas o 216 frio tá tá bom, hein? apertado. Aqui também em São Firme Paulo tá sempre. Aqui em São Paulo também tá frio pra caramba. Eu desci pra pegar lá um refri no Rap. Jesus Maria José, que porrada. Aqui dentro do escritório até É. que tá quentinho. Araçoiaba tá como aí, ô Nora? Frio, frio, Tá- mas aqui sempre faz mais frio que em São Paulo. Aqui, é. assim, o que estiver fazendo em São Paulo, aqui dá uns 4 graus a Que menos, assim, quilômetro que é aí, fácil. ô? Ah, Uhum. é Raposo, né? Que você tá. Que quilômetro que é? É, É é, Raposo ou Castelo? 113. Raposo, Raposo. Eu Ah, venho pela Castelo, você tá bem pra frente de mim, mas que eu tô no 36 e aqui é exatamente assim. No 36 da Raposo, é, as estações são bem definidas. Quando é calor pra caramba. Quando é frio pra É. caramba. aqui A, também. la, Nesse, mo- a Aqui também, mas lareira não é, a eu tô lareira 10, não é item de luxo. nesse momento eu aqui tô tá um, 8 graus, vai para Oito. 5. E a sensação aí deve ser ainda menor, né, Vitor? Por causa de vento, É. essas coisas. Bom, galera, primeira coisa, não sei ainda. vocês aí, mas eu fiquei surpreso. Nós tínhamos tido já um prenúncio dessa amassada que o governo ia tomar, com a surpresa do tema ter sido colocado a votação para a pauta, que já foi um pouco do prenúncio, né, do atropelamento. Xará, você lembra assim um atropelamento desse assim do dia para a noite? Você imaginava que o Lula perderia a base com tamanha rapidez? Porque veja só, até os partidos que têm que os líderes têm ministério votaram contra, né? O Lula está entregue à própria sorte? Ele está à deriva? É um pato manco? Acabou o governo dele já? Aparentemente sim. Eu lembro, assim, que me. Certamente ocorreram outras vezes, mas que eu lembro a derrota na CPMF em 2007. Foi também um. Tudo bem, é que depois ele conseguiu recuperar a popularidade e tal, mas foi mais ou menos parecido. Foi um recado assim: olha, não queremos mais impostos, ou queremos dar uma lição no governo. Essa coisa de também não querer mais imposto é mezzo a mezzo, né? Mas queremos dar uma lição para o governo e tal, e eu acho que foi um pouco nessa linha. Tem uma mistura aí de baixa popularidade com não estamos gostando do Flávio Dino dando palpite nas nossas emendas e vamos dar uma lição aqui no governo. O problema é que, aparentemente, o governo deu all-in, né? Vai entrar no Supremo, e Tava eu acho que se hesitante se ganhar ia no fazer isso ou Supremo, não, né? então, eu acho que vai entrar. Se é que já, eu acho que já entrou hoje, né, Sim. com o Messias. Ah, se ganhar no Supremo, vai ser vitória de pirro, né? Porque eles vão ganhar o imposto, que não é grande, não resolve o problema, e vai ser um inferno o resto do governo, né? Ao invés de E sentar nós na não mesa e estamos falando de, negociar. e não estamos falando de 6 meses, a gente está falando de 1 ano e meio de governo, Um ano e né? meio, Ainda tem um tempo exato. razoável de governo, não é pouca coisa. É. Poxa, tira uma dúvida minha. Você falou de queda de popularidade, só para engaixar aqui antes de passar para a Nora e para o Vitor. Essa questão da popularidade, assim, merece uma certa atenção, né? Porque tem até uma certa ironia aí. Porque, por exemplo, quando a gente olha emprego, a taxa de emprego está razoável, né? Assim, a gente tem um bom número de gente empregada, né? Os empregos formais, salva a memória, me trair, que são tantos os números, está até crescendo um pouquinho, né? Então, assim, da que você atribui essa falta de popularidade do Lula? Você acha que pegou essa questão do INSS, a volta da corrupção, a Janja, que, a meu ver, assim, nossa, ela atrapalha muito o governo? Você acha que também a questão da inflação, né, com essa taxa de juros estratosférica, que é uma questão que ainda não está equacionada? Da onde vem essa queda?
significativa, que era até o Vitor acompanha bem, né, o homem dos números aí, essa queda de popularidade tão significativa, de onde você acha que vem? É um pouco de cada coisa? Tem alguma coisa em É, particular? eu acho que é um pouco de cada coisa. Eu acho que a questão de fundo é a inflação, né? A inflação pega. É assim, não é que a inflação está alta, é que a inflação vem alta durante bastante tempo já. Então é algo que vai começando a incomodar. Não é um pico, né? Que você teve, que nem na É quase Dilma, como uma né? inflação crônica, né? É, exato. Já teve, a gente pode falar assim, não, pô, mas esse nível de inflação já teve lá em 2011, 12, 13, verdade. E aí deu as jornadas de junho de 2013, né? 2014, a popularidade da Dilma cai. Então não é assim, essa inflação, ela parece baixa, mas não é baixa. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Posso estar enganado. Para nós, né, a nossa bolha, o que que acontece? O que pega mesmo são os itens alimentícios, que para nós não são relevantes na nossa cesta. Mas para a Uhum. grande população, pra boa parte das pessoas menos afortunadas, né, o que elas gastam para se alimentar é muito da sua renda. E nesses preços as coisas ainda são resistentes, né? É. E você tem, claro, o conjunto da obra toda, né? Então, desde as declarações infelizes dele, passando pelos posicionamentos que são deploráveis, né? E vão corroendo a popularidade em fatias específicas da população. Você tem esse problema de fundo, né, econômico, e você tem essas coisas que vão correr e que não é assim. Ele fala muito para a base dele, que ele não perde, e vai corroendo popularidade naquela fatia da população que poderia, que até gostava dele, não era nada, não era anti, né? Mas, pô, fica um negócio meio. E vai desgastando, né? Vai desgastando. É aquele velho chato que vai enchendo a Enchendo o paciência de saco. todo mundo com assuntos aleatórios, né? Eu acho que Eu é um diria pouco que por aí. é o seguinte, é o crime e os agravantes, né? Você tem um Sabe? crime principal, mas aí você tem aqueles agravantes, né? Motivo torpe, não permitiu que a vítima se defendesse, né? Escondeu, vilipendiou o cadáver, né? Você tem um crime central, né? Que é a própria gestão petista, vamos dizer assim, mas que tem esses penduricalhos. Honora, é, Só para complementar, eu claro. acho que a linha que eles estão seguindo agora só tende a piorar, né? Porque essa Parece coisa que do deu nós all-in, contra eles, né? né? Então, é para agradar a base, porque esse tipo de discurso, principalmente para essa classe média baixa, que é microempreendedor, que, enfim, que é RAP, que é, enfim, motorista de Uber, as pessoas não compram esse tipo de discurso, né? Enfim, não sei exatamente onde é que ele quer chegar. Você sabe que esse final de semana eu estava na Argentina, em Mendoza, né? Nós fizemos um encontro e eu fui fazendo, né, o Uber, né? Cada Uber que eu pegava, eu perguntava, e o Milei, né? E olha, viva la liberdade, carajo, unânime. E eu vi uma coisa interessante, né? Olha, ele só tem 1 ano e meio, nós vamos precisar de 10, 15 anos. Né? É estranho, porque não é comum para a gente ouvir, né? Se você pensar num brasileiro médio, difícil um brasileiro médio virar e falar assim: ah, cara, o cara só tá aí há 1 ano e meio, já fez bastante coisa, mas vai precisar de 10, 15. Não é uma coisa que a gente ouça com facilidade aqui, né? Eu fiquei bem impressionado, assim. Eu perguntei lá, deixa eu ver. Acho que uns 5, 6 e ficou unânime. Todos eles Milei, 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 porque os caras trabalham, né? Então acho que isso já define um pouco ali o viés ideológico do cara, né? Sem que isso queira parecer uma provocação. Mas vamos lá, Nora. Nós vemos o governo ser amassado aí, né? Não conseguiu nem 100 votos a favor, uma derrota para mexer mesmo. E, como o Marcelo falou, parece que ao invés de tentar reconstruir uma base mínima, tentar buscar um caminho de conciliação, parece que o governo está acelerando, está na direção do muro e acelerando, confiando que talvez ali no STF ele encontre uma guarida. O fato é que se é um decreto presidencial, ele está passível de ser aprovado pelo Congresso, né? A não sei que vão rasgar de vez a Constituição. No que diz respeito, eu queria pontuar com você uma coisa
que eu sempre pego essa carona, né? Claro que você fique à vontade de comentar a notícia, mas eu sempre quero teu olhar. Parece que a turma da Globo News tá pulando fora ou é impressão minha, Nora? Depois vocês podem comentar Então, também. Mas parece que o pessoal tá sentindo um cheirinho de merda no ar, né? Tipo, não é Cheiro de comigo, ó, queimado, né? né? Cheiro Não de é, queimado. não é, ó. Tá contigo, não tá comigo? Sabe assim, quando o time adversário tá marcando pressão, que você joga aquela bolinha na fogueira? Tô sentindo o pessoal tirando o time de campo, hein? então, você é a terceira pessoa que fala a mesma coisa para mim, tá? A minha percepção é que isso daí é um pouco assim, é meio cíclico, tá? Agora, tem algumas coisas que mesmo para um jornalista xiita, no sentido de defensor do lulismo e dos princípios do lulismo, se é que tem princípios, né? Tem mais fins do que princípios, mas tudo bem. Mesmo para uma pessoa assim, tem coisas que ficam indefensáveis, porque essa criatura, ela vai no supermercado, muitos deles têm uma boa receita fazendo palestras para empresas, fazendo moderação para eventos de empresas, Não tudo. se depender de mim, Então, se depender nós de mim, nos, não se depender de mim, se depender de mim, morrem de fome. mas é fato que acontece, Sim, é tá? verdade. Inclusive para media trainings e tudo isso. Então, assim, Eu já fiz media training Com quem foi? com Pode um falar. repórter da Globo. Com quem foi? Putz, faz muitos anos, eu não lembro o nome, mas era um cara desses jornalistas que aparecem em telejornal. Hum. Tem um que eu me lembro, que inclusive numa época que eu estava em agência de relações públicas, ele fez para um cliente, eu participei, é o Márcio, que agora Sei está na quem, CNN, sei quem é. De esqueci óculos. agora. Cara, então, estou tentando, Foi que roubado esses morou no dias Japão, aí. Isso mesmo. então, bom, mas enfim. Mas isso é comum. Então, eles estão, quer queiram, quer não, em contato com a realidade. Então, acho que chega uma hora também, tanto que você escuta, olha, não dá, assim, eu acho que sabe, um pouquinho de bom senso, eu acredito no bom senso, assim, pouco, tá? Tem meus dias de incredulidade, mas eu acho que tem um pouco disso também, tá? Mas de qualquer forma também não vamos nos animar, tá? Isso é cíclico, isso vai e vem, Eu tá? fico. Aí vai acontecer outra coisa, eles vão dizer que não, que é isso mesmo e tudo. Agora, voltando na questão do IOF e do Congresso, eu acho que se isso daqui terminar no STF, como deve acontecer, é mais um tiro no pé do governo federal, tá? Porque tá todo mundo cansado e todo mundo dizendo, olha, o STF não pode legislar, não pode decidir por nós e tudo, e vai ser mais uma vez, tá? Então, eu acho que isso também é meio complicado fazer isso. Não consigo, como disse o Gutermann, é uma vitória de pirro, vão conseguir o que querem, sim, mas por pouco tempo e a que custo? E agora, falando da minha área, de novo, já o governo federal já botou todo o exército, todos os trolls para trabalhar Eu vi. com essa história de. Oi? Eu percebi isso nas redes sociais. Então, e o discurso é o mesmo, o discurso é o mesmo, o governo é contra os pobres, a favor dos ricos. Congresso Então, assim, inimigo do isso já. povo. Isso. Só que eu acho assim, mais uma vez, não vai colar, tá? Não tem bonezinho que resolva esses problemas do governo, tá? Não tem bonezinho e não tem discurso de rede social que funcione, tá? Então, mais uma vez, não vai dar certo, tá? Não vai funcionar. E as pessoas também já cansaram um pouco desse discurso, tá? Eu acho que não vai colar, não. E você, Vitão, como é que vê aí essa amassada que o governo parecia o Bayern jogando com o Flamengo? Aliás, hein, Vitão, que delícia, hein? Muito legal, né? Cara, e sabe o que que Eu acontece? achei É assim, fantástico. o flamenguista é um ser a ser estudado, né, cara? Porque os caras tomaram de 4-2 e ficam com umas conversas. Que Ah, mas eu até escrevi, é né? Se não fosse o impressionante, cara. Bayern ter enfiado 4 no Flamengo, eles tinham ganho de 2-0. Pô, é sacanagem, mas a gente vai falar da Copa do Mundo depois. Vamos deixar É, para se divertir um pouquinho para depois. a pressa indignada.
Agora diga para mim, e essa amassada que o governo tomou no IOF? Impeachment a gente não tem clima para isso, mas esse governo acabou, né? Essa altura do campeonato, né? Só vai deixar o tempo passar, o juiz vai acabar o jogo com os 43 minutos do segundo tempo, sabe aquele jogo que os juízes vão acabar para não ficar chato? O que você está achando? Esse governo ele cheira a naftalina superfaturada, essa situação, né? Um governo de ideias antigas, anos 70, que tem um discurso completamente envelhecido, que já não sintoniza com a população, mesmo os mais pobres, que eram a questão das bolsas e tudo mais, isso já não é nem uma política de governo, é de Estado. Mas isso aí não prende ninguém, entendeu? Ele derrete em popularidade, inclusive com mulheres pobres do Nordeste. Está perdendo, está caindo, que é o reduto mais raiz do lulismo. Ele tá indo para baixo. O que será que justifica isso? É a inflação mesmo, né? Eu acho que isso é um conjunto de fatores, acho que é inflação, mas aí você tem várias camadas, diferentes razões, né? Como, por exemplo, o posicionamento vergonhoso que o governo tem em relação à política internacional, ele vai incomodar uma parte só da população, só quem é ligado no assunto, mas tem uma camada, tem uns 10% do eleitorado que liga para isso, não é? Não são os 90 não, mas nesses 10, a turma ele pode ter perdido apoio. Aí você fala essas declarações sempre infelizes, que hoje em dia, diferente do passado, o sujeito está se comunicando diariamente com a população, porque você tem os cortes, né? Porque antes no passado, no tempo do pai 1 e 2, a comunicação se dava menos frequente, não era a indústria, não existia ainda nem rede social, naquela época tinha internet já, mas não tinha rede social. Então você chegava na casa do eleitor mais esporadicamente, através dos canais tradicionais. Um dia você chega pelo WhatsApp, pelo Facebook, tudo assim. Então você tem os cortes, as bobagens que ele fala e tudo mais. Isso aí, óbvio que vai minando, né? Daqui e dali vai minando. E o fato é que esse governo é um museu de grandes novidades, né? Porque ele não fez nada. O que ele fez? Esses Nada. dias eu vi Bate um, numa tecla que assim, uma tecla que. esses dias eu vi um vídeo da Andréa Sadi que ela dizia exatamente isso, né? Qual é a bandeira desse governo? Qual é qual é o slogan? O que que esse governo entrega, né? E é bem isso que você falou mesmo, né? Não tem nada assim, né? Sim, ele entrou como o defensor, assim, supostamente uma frente para defender, entrou mais pelos erros do Bolsonaro do que mérito próprio. Ele era o anti-Bolsonaro, calhou de ser, assim como o Bolsonaro encarnou o anti-PT 4 anos antes. Mas tá entregando nada, acho que é até cedo para. Teve um negócio que ele não colocou na pauta, que é essa manifestação meio flopada aí do final de semana, né? Porque você também não vê mais essa capacidade, ele Não, não mas tem uma aguenta mais coisa também. mais importante que a gente não colocou que eu vou rodar depois, começando pelo Xará. Ele escreveu sobre isso. Já vai se preparando aí, Xará, surpresa. Mas você vai falar, tia. Mas eu acho que é um governo que ele vai entregar até o final do mandato exatamente o que ele já entregou até agora, nada. É, Então a gente eu tem também tenho essa a coisa sensação, vai né? andando. É. Eu acho que esse governo está à deriva, ele não tem um projeto, ele não tem um norte, né? O Haddad está mais perdido. Eu não posso falar o que eu pensei agora. Se eu falar vai dar merda, mas tudo bem. Mas está mais perdido de. Não, é mais Ah, por fora que umbigo de vedete, isso, como nossa, isso é diria meu bom, hein? avô. É, eu ia falar mais perdido que filho em festa Dia dos Pais, mas tudo bem. Então, assim. Não é à toa que quando a gente pensa que o Haddad supostamente seria o melhor ou a salvação da lavoura, em se considerando, obviamente, o contexto PT, né? E aquela história de que qualquer um que colocasse no lugar seria pior. Mas o fato é que o Haddad tem uma postura pífia, né? Acho que a medida do desespero é a ferramenta, que é o IOF. Quem tem um pouquinho de mercado sempre soube que o EOF é uma ferramenta regulatória, né?
para você atuar ali pontuando alguma coisa, nunca deveria fazer parte do arcabouço de receitas do governo para resolver as contas públicas, e isso só dá uma medida do tamanho da cagada. E assim, cá para nós, né, a gente é uma briga desgraçada e nem é um dinheiro tão relevante assim, né, Xará? Acho que é 20 agora e Sim. 40 depois, né? Então, quando você coloca isso em perspectiva, quer dizer, o governo está sangrando, o governo está sendo massacrado, o governo foi ferido de morte, vai se arrastar até o final. E quando você vê o número, não é um número relevante, né? Um governo que ganhou um cheque de 200 bi antes de tomar posse. E aqui nós estamos falando de 60, se eu não estiver enganado, a memória não me trai, 20 agora e 40 depois. Se não foi isso, é mais alguma coisa parecida com isso. Então, também não é a resolução, mas isso dá uma medida do quanto esse governo está perdido, né? E está indo para o all-in, né? Porque ao invés de buscar o caminho político, né? Eu fico pensando quão alguém tem que ser incompetente como coordenador político para ser substituído pela Glaze, né? Quanto que o Padilha é incompetente? Porque, pô, vão me mandar embora lá. Eu sou técnico de São Paulo. Pô, aí coloca lá o Guardiola. Porra, né? Colocou o Guardiola, né? Ah, não, me manda embora e coloca ele, aquele que não falamos o nome. Aí não, né? Pô, é esculacho geral, entendeu? Então eu fico assim, realmente impressionado como esse governo está perdido, né? E como ele está fazendo escolhas sucessivamente erradas. Ele está indo para o all-in, né? Quer dizer, o Congresso mandou um claro recado para o governo, que ó, vou falar para vocês, eu estou no mercado financeiro desde 86. Exceção feita nos momentos de impeachment, eu não me lembro de um governo com uma base tão frágil. Pô, o Sarney aumentou o mandato dele de 4 para 5 anos. Porra, o Itamar enfiou o plano real. O Collor, que foi o Collor, no começo, pô, congelamento enfiou a goela abaixo com o apoio do Congresso. Né? Fernando Henrique Cardoso aprovou a própria reeleição. O Lula, tudo bem, tinha um vento a favor. Então, assim, exceção do Collor e da Dilma que foram impedidos, eu nunca vi um governo com uma base tão frágil, tão perdido, tão largado, tão isolado. Né? Então, vai ser um ano e meio aí. E assim, a sensação que eu tenho é que não tem volta. Pode ter um pouco de wishful thinking aí no meio da história, né, Xará? Tá cedo, a gente não pode subestimar o poder da caneta, só que não tem caneta, né? Não tem Esse co- tinta. Não adianta, né? Vai fazer o que agora? Vale gás, vale não sei o que lá. Porra, o governo tá quebrado e parece que já não cola mais. As pessoas já estão assim, eu acho que. E aí é um somatório de várias tribos que talvez não falem entre si, mas que elas estão caminhando na mesma direção, porque que nem o Vitor falou, né? O problema do IOF é uma coisa dentro de um contexto muito mais amplo. A gente, inclusive, vai falar agora no próximo tema, né? São essas várias frentes que o governo tem aberto e que atuando em todas ao mesmo tempo, sempre do lado errado, ele acaba se desgastando pra caramba, né? Então, assim, eu sinceramente falando, eu já imaginava que por todo o contexto, pela quantidade de pataquadas, o Lula tá preguiçoso, ele não quer fazer política, ele tá perdendo a paciência, né? Vocês viram, devem ter visto aí um vídeo que está circulando dele, acho que de hoje ou de ontem, que ele solta até uns palavrões, está cada vez mais preguiçoso. Tem essa mulher que não ajuda em nada. Então, essa votação do IOF, no final das contas, foi só um termômetro, assim, é só você ver a temperatura. Você colocava a mão na testa, você sabia que estava quente, que estava doente, né? E a votação do IOF foi meio que você colocar o termômetro debaixo do braço para ter uma medida clara da fragilidade desse governo. Eu não vejo espaço para um impeachment, porque nós não temos uma economia tão deteriorada, não valeria a pena, mas assim, é um pato manco. E olha, não, eu ainda não descarto a possibilidade dele ficar dodói, porque eu fico imaginando o país mais um ano e meio esperando a eleição desse jeito. E nesse cenário, com as pesquisas que andam pipocando aí, né, você viu que tem gente graúda aí, né, dando consultoria. Eu não cobro nada aqui. Falando a mesma coisa que eu já tinha falado, né? Ele não vai na bola dividida. O Lula não entra numa eleição se ele não tiver a certeza que ele vai ganhar. Foi isso que você ouviu de uma consultoria famosa, não foi, Vitor? Que o Lula não vai seguir, Bom, não vai. pois é. Isso é o que a turma tá pensando, né? Eu acho que essa é a grande tema polêmico aqui, que eu sei que você acha que ele não sai, eu acho que ele sai, o turma também, mas eu acho que ele sai, mas não tenho tanta convicção quanto o Guter. Se ele Eu acho tiver que um por cento de. Se ele pode ser tiver. que ele fala assim, não vou. Acho que existe essa possibilidade.
E você vê que, Então, ó, e não me parece coincidência que se você vê do lado do Bolsonaro, que eu acho estrategicamente um erro, tá? Acho que o Bolsonaro tem que ser candidato até o último dia, apanhar até o último dia, como se fosse uma maratona, ele ser o coelho da maratona, e alguém vir ali no pelotãozinho atrás para no sprint final entrar mais descansado. Mas você vê que já está mudando um pouco o discurso do Bolsonaro. Ele já está mudando. Então, não sei se do lado de lá, ele já, talvez já percebendo que o Lula não vai e que ele não vai poder concorrer, se já estão antecipando. Já tem gente aí, especialmente o pessoal do agro, querendo já que o Tarcísio assuma uma chapa, né? Eu não sei. Uma chapa, por exemplo, do Tarcísio com a Tereza Cristina seria bem interessante, né? Mas eu não sei se o Bolsonaro vai abrir mão de ter um nome ali, Bolsonaro na chapa. Não sei. Eu voto em qualquer um contra o Lula e contra o PT, até na Michelle, se fosse na cabeça de chapa, porque eu sei que não vai acontecer. Mas no final das contas, o IOF, ele é só a ponta visível de algo muito maior. Algo muito maior reportado nessa matéria da The Economist, né, dando uma Uhum. espinafrada no Lula, não só na questão doméstica, como na questão externa, mas o mais legal foi a reação. E aí, Xará, o que que você acha da nossa diplomacia responder uma manifestação de Passar uma um revista? recibo. Nossa, aquele falou, Galvão fala latino, né? Sentiu, Galvão? Opa, mas isso. Você imagina se o Trump. Fiquei pensando se o Trump responde cada matéria da Economist sobre ele, ou Macron, ou qualquer outro dirigente de país minimamente sério, gasta tempo para. Sei lá, será que o presidente da Índia responde? Porque já teve vários artigos críticos ao Monde lá da Índia, o Ramaphosa da África do Sul. Será que que a diplomacia, a chancelaria deles faz uma nota? Eu não sei, pode ser até que faça, a gente não sabe, mas eu acho tão Ah, eu acho improvável. pouco provável. Acho pouco provável. eu Assim, não Bom, é um sabia, eles negócio assim. fizeram nota respondendo a The Economist? Fizeram, é, Que coisa mais fizeram, orgulhosa. dizendo que o Lula. A nota, assim, ela tem ar de nota da Coreia do Norte. O nosso grande líder, ele é muito respeitado pelos humanistas do mundo. É assim, é uma vergonha. é, Eu realmente, é. eu não, assim, me faltam palavras para adjetivar esse negócio. Eu não realmente, eu preciso pensar um pouco para escrever É. depois, sabe? E no final das contas, assim, até quero ver a palavra da Nora, a meu ver, eles acabaram dando para notícia, a notícia ganhou mais Mais relevância relevância, do que talvez teria. Assim tem um mas é negócio, óbvio. tem uma burrice, tem uma pureza de burrice nessa resposta que ela não é simples. Você não constrói um nível de burrice desse do dia para a noite, porque assim, deve ter alguém que em algum momento fala assim, gente, será que não é melhor deixar assim? Porque isso é merda, e se a gente mexer, talvez feda um pouco mais, né? Então, é o que eu sempre falo, né? Tem que ter sempre um profissional de VDM nesses lugares, né? Para falar, gente, pensa bem, isso aí vai dar merda, né? O que que você acha, Nora? Como é que, assim, a chancelaria Concordo. É. brasileira responder essa matéria ou Olha, artigo? eu, além de jornalista, eu tenho pós-graduação em relações públicas, tá? E trabalhei muitos anos nisso. É assim, o perfeito manual do que não fazer. Assim, não faltou nada, entendeu? Eu tipo da coisa que quando assim, eu tinha clientes, eu tive clientes complicados também, trabalhei tanto em agência quanto em house. Gente, nunca, nunca que eu ia deixar alguém fazer isso. Jamais. Jamais. E olha que eu tive assim, alguns embates com outros departamentos nas empresas, com jurídico principalmente, tá? Que eles querem uma coisa, não, porque a gente não pode deixar isso, porque senão pode dar processo. Gente, tem umas coisas que tem que esquecer, deixa pra lá, porque se você ressaltar, é pior. E outra, cadê essas críticas todas à The Economist quando ela fez o Cristo Redentor decolando? E sabe qual é a sensação que eu tenho? Eu não sei se vocês Era The concordam comigo. Economist, não era? Me Era, ajudem a lembrar. isso mesmo. O Então, Cristo Redentor alguém não só subindo criticou, como caindo, né? alguém.
Então, mas alguém criticou, ou alguém fez pouco, ou ao contrário, saíram reenviando para todo mundo a capa da revista e tudo. Então, assim, agora você não pode querer, primeiro, querer desacreditar o veículo, como estão fazendo nas redes sociais e tudo mais. E outra, esquece, a The Economist é nicho do nicho do É nicho. bolha. Tá? É Mas incrível todo como não mundo tem sabe que alguém. a The É, Economist é incrível escreveu. como não tem alguém que fale assim, gente, ó, calma, que isso é só uma bolha. Né? Quem é que lê The Economist? Quem que parou para ver a Exatamente. fundo? Né? Tá repercutindo ali Falta. no Twitter e não sei o que lá. Então, assim, é o tipo da coisa que eles deveriam ter a capacidade de ignorar. Mas é o que o Marcelo falou. Tem um fundo religioso na história, né? Não, não, não é uma crítica, é tipo um ataque ao sagrado, né? Como é uma heresia, É não é uma dogmático, crítica. né? É uma heresia. Então, quer dizer, pô, como é que esses caras estão criticando o nosso grande líder? Precisamos fazer algo, precisamos responder. É simplesmente assim, é uma revista com uma opinião. Cara, que não deveria merecer nem nota. É simplesmente a opinião da revista. Agora, o Mas que que não, nota do governo. Porque tudo bem, você pega Então, o Lula, ele poderia ele pessoalmente, responder. claro, sim. Pessoalmente, ele fala assim: eu quero responder porque eu acho que foi injusta essa crítica. Ele. Agora, o governo brasileiro, Nunca, nunca, claro, claro que não. não é? Não, não, é absurdo. E outra, o governo que está sendo criticado por ir contra a liberdade de opinião e tudo mais, aí fazer um negócio desses, você dá de bandeja para quem critica, né? Então, assim, É. é bizarro, para dizer pouco. Estou É, estranhando porque o Bizarro. STF não pediu explicações ainda para ele. 40 é. Tem 48 horas para se explicar. 48 horas para explicar o que a economista quis dizer quando ela quis dizer, ou melhor, o que a economista quis dizer quando ela disse que o Lula perdeu prestígio nacional e internacional. Aliás, né, a participação dele foi rocambolesca lá, né, no G7, né, fazendo foto que gerou aquela dúvida, era hang loose ou era positivo, né? Nesse caso aqui, nunca ninguém vai ficar sabendo, né? Se era dois hang loose ou se era um hang loose e um positivo. Mas quer dizer, pô, uma foto de chefes de Estado, né, cara? Os caras rindo dele, putz, ele reclamando da tradução simultânea. Nossa, o Lula tá patético. Olha, eu vou te falar, é uma coisa meio assustadora. Uma coisa que a gente não está se dando conta, e esse é o tema que não está na pauta, eu lembrei, vou perguntar para o Xará, e a gente pode falar rapidamente. Xará, a partir de agora a gente pode continuar. Aqui ninguém vê mesmo, então a gente pode ficar tranquilo. Mas a partir de agora, como é que foi esse negócio aí da STF? A gente pode falar as merda que a gente fala ou não pode mais? Ou pode Se falar, mas alguém toma cuidado. assistir, se, Se alguém assistir, se alguém assistir, da meia dúzia de pessoas assistir e de é, alguma maneira sentir que ofendida. tem alguma coisa fora da lei, pode pedir para o YouTube para retirar esse vídeo do ar. Então agora a gente E o tem que ter um YouTube será cuidado. obrigado a retirar. Então a gente tem que ter um cuidado, tipo eu quando eu vou fazer piada de gaúcho, que eu falo assim, tinha dois poloneses numa noite fria, numa noite fria em Pode ser Em isso. Porto Varsóvia. Alegre. Não, tinha dois poloneses numa noite fria em Varsóvia e um virou pro outro e falou assim: "Mas bate, eu tô com tesão". Então a gente vai ter que disfarçar, é isso. Vão ter que, mesmo Diz assim, aí, Deixa nome. eu só fazer tomar um. Não, não, só um parênteses, eu faço isso com piada de argentino, né? Eu digo assim, tinha dois, sei lá, lituanos. Che, boludo! Continua. A Uma gente, coisa. a gente faz isso. Não, a gente tá rindo, né? Mas eu acho que é um precedente perigoso, né, Xará? Que a gente tá abrindo assim, né? Eu acho Bom, isso a que gente já sabia, né? Desde o início desse julgamento, né? Que na verdade foi um ato legislativo, a gente já sabia que iria terminar nisso, né? O TSE, nas eleições de 2024, já tinha baixado uma série de normas para que se referiam à campanha eleitoral especificamente, que já eram mais ou menos nessa linha, né? O Alexandre de Moraes era o presidente do TSE na época, mas agora ficou generalizado. E, de mesmo fato, a gente que não é candidato a nada, né, Xará? pois é. Então, assim, tem.
A coisa é tão ampla, tão genérica e tão mal definida que portais como a Amazon, Mercado Livre estão preocupados, né, com aquilo que é postado, porque você acaba sendo é, abrindo flancos, né, dependendo daquilo que você posta, né? Mas você concorda comigo, Xará, que essa abertura não é obra do acaso? Essa abertura é exatamente para dar o espaço para que a hermenêutica seja estuprada, Não, claro, né? E a partir daí não tem você dúvida. fazer um julgamento que ele é muito mais à luz do interesse político pessoal do que à luz daquilo que Veja, pretendeu o legislador. não tem dúvida, eu acho que isso. Agora, uma coisa é aquilo que foi decidido, outra coisa é como isso vai ser implementado. Eu nem sei Uhum. direito, porque não sei exatamente como é que funciona. Vai ter um acórdão, vai ser publicado, e a partir de agora, as pessoas vão começar a testar o modelo, né? Todo mundo que navega na internet vai começar a testar esse novo modelo de. Até onde eu é, posso int- in- xingar, né? A gente vai Ex- xingando. Não, e até onde eu posso intervir, porque eu posso escrever para o Facebook e pedir para tirar um post de alguém. Eu posso. Qualquer um de nós pode. Eu tô numa dúvida, por exemplo, eu posso chamar de leproso ou morfético? Filha da puta, a Eu gente não já não sei, pode. Filha da puta, eu acho que não eu pode, mas talvez não sei, morfético possa, né? eu não sei, porque alguém pode achar que morfético é agressivo e essa pessoa vai pedir para tirar. E uma Nossa. vez pedido, a plataforma ela não vai se arriscar a não tirar, É porque porque ela você não tem pode. trade-off, né? Não tem, Não tem não tem. Ela trade-off, vai, né? sei lá, se acontece uma ação por conta daquilo, ela é solidária. Então, é assim, as pessoas vão começar a testar. E não é testar os limites do discurso, é testar os limites da censura. Uhum. Você vai, é, você vai, você vai começar a censurar as coisas. Todos nós, todos os brasileiros vão começar a censurar as coisas. Brasileiros E não. vão Tiraninhos. tiranos 213 soberanos, pequenos tiranos tiranos, soberanos. soberanos, é isso aí. Exatamente. Então, todos nós viramos, graças a essa obra magnífica do STF, nós viramos 205, ela errou o número, 205 milhões de tiranos soberanos, pequenos tiranos soberanos, porque É porque eu todos fico nós pensando assim, viramos censores em fico pensando assim, potencial. qual é a diferença de você estar num boteco, num bate-papo, falando um monte de coisa e não estender ao dono do estabelecimento a responsabilidade pelo teor daquilo que você está falando? Qual Não, que seria? assim, Qual que a seria a coisa não para em diferença? pé, Marcelo. É, Veja, a pessoa, a coisa não precisa desenvolver muito o assunto. A coisa não para em pé. A questão é que a coisa existe agora, é, né? a sensação que eu tenho, Como a coisa vai acontecer daqui para frente? a sensação que eu tenho é que existe um grupo, que eu não sei se a gente pode saber se chamar de establishment, elite, o que que é, mas definitivamente assim que eles se sentem tão acima da sociedade, que é como se eles se sentissem portadores de uma luz, de uma sabedoria, que permitisse a eles com clareza determinar o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é, e que a partir disso, todo e qualquer instrumento legal pode ser distorcido para esse fim, porque afinal de contas os nossos objetivos eles são bem intencionados, a gente é portador da luz, né? A nossa causa justifica, que é mais ou menos como pensam os terroristas, né? Ah, uma mortezinha aqui, uma mortezinha ali, não é lá grande coisa, né? Mas pelo menos a gente está defendendo a nossa causa. Eu acho que o Vitor ia falar alguma coisa aí. Perdão, Vitor. Não, não, eu estou acompanhando aqui. Bom, Mas nesse aspecto, tem alguém que pode fazer alguma coisa, o Congresso, né? é. Aliás, é só quem Você pode fazer alguma posiciona. coisa, né? Então, mas veja, o Congresso está com as mãos atadas. E eu explico, a não ser que decidam fazer o impeachment de ministros.
Por que que está com as mãos atadas? Porque o STF já avisou em várias ocasiões que existe um vácuo legislativo e o Congresso precisa legislar para regular a internet, as redes sociais. E essa legislação, e isso está implícito, essa nova legislação, ela precisa ser constitucional. Portanto, como o artigo 19 é não constitucional, foi essa a conclusão que eles chegaram, não pode, eles não podem fazer um novo artigo 19, voltando ao status quo antes, né? Então a gente Vamos lê. voltar ao anterior. Então, na ausência do Congresso, a gente legisla. Ele precisa, não, na agência o Congresso legisla, beleza, só que o Congresso pode legislar. Isso o Barroso Barroso. já falou, não, isso aqui é provisório, quando o Congresso legislar, a gente vai acatar desde que seja constitucional. Quando eles falam desde que seja constitucional, é que a nova legislação do Congresso tem que sair nos moldes daquilo que foi decidido, já foi Mas decidido aí, pelo aí, STF. aí existe a questão do respeitar e você partir para o confronto. Vai ficar, né? Se o Congresso toma, digamos assim, se o Então, Congresso tome a decisão de voltar a esse tema e o STF não concordar, você vai ter uma ruptura aqui, né? então, Então, mas veja só, eu acho que o Congresso vai fazer nada. Na boa, eu acho que não vai fazer nada. Mas assim, poderia fazer e poderia ter esse risco do cara falar assim, isso é inconstitucional. Mas essa postura é uma postura de ruptura, né? Porque, pô, você falou que eu não legislava, agora eu estou legislando, você está dizendo que eu não posso? Assim, é um negócio meio ruim, mas não, ele tá dizendo que é inconstitucional. então, é uma maneira elegante de dizer que eu estou vetando o que você está Isso. fazendo, né? Mas só acho que eles não chegarão a fazer isso. Não vão fazer nada. Uhum, Em relação ao executivo, o Congresso mostra suas asinhas. Em relação ao judiciário, eles não fazem nada. Historicamente é isso, né? sim, Bom, o Então, eu acho fato é que que assim, eu é não verdade. sei, eu não sei a sensação de vocês. Eu não, mas o que a gente vive, para mim, cada dia é menos e menos e menos uma democracia. Assim, para mim, é como se fosse o cupim ali começando a corroer cada vez ainda mais, ao ponto em que agora você já consegue ouvir os cupim comendo a madeira, né? A minha sensação é essa. Bom, mas agora vamos falar de âmbito, vamos sair aqui do Brasil e vamos extrapolar. Eu coloquei esse item na pauta porque me chamou a atenção assim, né? Como é que uma coisa ela foi tão volátil, tão no limite, depois de tanto tempo represada e ao mesmo tempo ela rapidamente parece, entre aspas, óbvio, ter se equacionado. Xará, assim como Saddam Hussein durante muito tempo ameaçava o mundo, supostamente com armas de destruição em massa, né? Levando aos Estados Unidos a uma ação naquele país. Era muito claro o interesse do Irã em ter um artefato nuclear, né? E um artefato nuclear na mão de um regime teocrático que nunca escondeu de ninguém, que tem como objetivo destruir Israel, né? E já tenta contra Israel, financiando movimentos terroristas, né? O Irã sempre foi avançando, né? Como aquela criança que você vai dando limite, ela vai empurrando o dedinho até uma hora que ela chegou no, vamos dizer assim, eu acho que Israel determinou ali uma linha. Falou, se passar daqui a gente não consegue fazer mais nada. Então, ou vai ou racha. E ali, Israel teve uma ação bastante intensa, mas muito bem direcionada e colocou a infraestrutura nuclear do Irã no chão. O Irã, que parece. Eu não sei vocês, mas eu fiquei surpreso com a fragilidade do Irã, né? Porque assim, Israel entrou, fez o serviço, mas poderia ter esculachado. E mostrou, né? Quando Israel atingiu símbolos do regime, foi mais ou menos como avisar assim, ó, a próxima leva vai ser aeroporto, trem, usina hidrelétrica, ponte. Vocês fiquem na de vocês aí. Em 2 minutos de jogo, Israel controlou todo o espaço aéreo iraniano. Israel que já tinha feito um ataque alguns meses atrás de solo iraniano, Israel que tem gente infiltrada, mas eu fiquei surpreso o quão rápido, né, foi a ação israelense e Estados Unidos dizimando muito provavelmente a capacidade de infraestrutura nuclear. A minha pergunta devemos apostar em Trump para Nobel da Paz, Xará?
Pode Porque ser, se, o se mundo é for. mais. O mundo hoje é um lugar mais Então, seguro para se viver. Vocês concordam ou não? veja só, a paz ali significa os países árabes, todos eles, né? Pelo menos aqueles mais próximos aos Estados Unidos, fazerem um acordo de paz, como fez o Egito e como fez a Jordânia com Israel, né? Sim. E como fez os Emirados Árabes mais recentemente. Então, Xará, eu era moleque, eu precisaria lembro do Anwar Sadat com Menachem Begin em Camp David com Jimmy com Carter, Jimmy Carter. exatamente. Então, principalmente com a Arábia Saudita, né? Eu acho Sim. que se de fato ele intermedia um acordo de paz entre a Arábia Saudita Que e era o que estava para Israel, aí não acontecer. tem o que falar. Era o que estava para acontecer às vésperas do Pois ataque é. lá do 7 de outubro, né? Mas aparentemente nós estamos ainda distantes disso, porque o da Arábia, por mais que tenha rivalidade entre a Arábia Saudita e Irã, putz, você atacar o Irã do jeito que atacou, eles não podem concordar, enfim, se aliar agora, né? Vai demorar algum tempo para a coisa retomar. É tipo primo, né? A gente briga aqui entre nós, mas não vê ninguém de É, fora, né? exato. Agora, Israel cumpriu a primeira parte da missão, que é acabar com a. É que nem Injust... fez o ataque lá em 82 no Iraque, acabar com as instalações nucleares e tal. Acho, desconfio que não acabou totalmente, porque a ideia é derrubar o regime dos ayatollahs. Se você não derrubar e colocar alguém confiável, é questão de tempo para voltar. Então, Israel sabe disso, Eu acho que Netanyahu sabe disso. Israel não deve querer repetir o erro americano com a guerra no Iraque, né? Que Exato. no primeiro Você momento deixa, não deixa derrubou o lá e regime, né? depois. Exato. Então, precisa derrubar o regime. Quando isso vai acontecer, a gente não sabe, porque de fato o Trump, nessa altura do campeonato, ainda não comprou essa ideia, né? Porque é muito desgaste com os seus aliados ali na região, enfim. Então, ainda, eu acho que para o curto prazo é isso aí, mas não tá minimamente resolvido, não. É, eu também tenho essa sensação. E você, Nora, o que que você acha? Eu fiquei surpreso o fato assim da volatilidade, né? Parece aquela coisa de tsunami, né, Xará? Que o mar dá aquela voltada É. antes da merda, né? O que que você Então, eu achou, acho Nora? assim, a operação foi realmente com todos os indicadores de inteligência, inteligência com I maiúsculo, tá? Muito bem feito. Inclusive, Israel foi muito hábil de puxar os Estados Unidos para terminar o que eles. Porque só os Estados Unidos que tem aqueles aviões, que tem aquelas bombas, tudo mais. Então, foi muito hábil de criar uma situação tipo assim: ó, agora você termina o que eu já comecei. Tá? Ponto para Israel nesse sentido. Mas eu ainda desconfio que não foram atingidos todos os alvos, que o Irã já tinha tirado uma boa parte do urânio daquelas bases, tá? Eu não consigo imaginar que um governo que está sendo ameaçado, que já de todas as formas disseram, olha, vocês não podem ter bomba, vocês não podem isso, não tenha mexido as coisas do lugar. Então, eu acho assim, atrasou o programa iraniano? Sim, muito provavelmente, mas eu acho que o atraso foi de meses, não foi de anos, não é que zerou o programa e não é que destruiu as bases, não. Eu ainda acho que eles vão tentar ressurgir, tá? O que não quer dizer que vão ter uma bomba atômica daqui a 6 meses, tá? Não é isso. Mas eu acho que estamos falando de um atraso, tá? E também, como o Gutermann disse, enquanto não mudarem as lideranças, né, do país, do regime, não vai adiantar nada, né? Aí vai continuar. Aí alguém, e mesmo que mude, teria que ser uma mudança muito grande, porque não adianta ser um sucessor, ou um filho, ou um outro Exato. Não, é mesma mudança de linha. Porque regime. aí é É. passar o bastão para o outro, só isso. É E, ape- corrida de revezamento. Você está passando para alguém do seu time, e né? apesar de ter uma Assume comunidade, alguém.
E apesar de ter uma comunidade de dissidentes iranianos pelo mundo, como já faz muito tempo da Revolução, né, de 79 para cá, você tem esses dissidentes, mas eles não têm uma oposição organizada, por exemplo, né? Como existe lá na Flórida, em Cuba, né? Movimentos organizados e que ainda assim, ao longo de tantos anos, não conseguiram nenhum tipo de sucesso em relação ao regime dos irmãos Castro. Então é muito complicado mesmo. E sem levar em conta que a gente nunca vai conseguir levar uma versão ocidental de democracia para uma região que nunca ao longo da sua história foi governada por governos democráticos, né? Ela tem uma tendência Não, e natural outro a. problema, e, e outro problema, a democracia pressupõe um Estado não necessariamente laico, mas onde a religião não é preponderante. O Sim. Irã é uma teocracia, né? Então aí é muito complicado. Nós estamos falando de dimensões paralelas, né, que não se encontram. Ô Xará, ô Vitor, eu não sei, eu discordo um pouquinho da Nora, que eu acho que movimentar uma carga dessa, com tantos traços que deixa, não seria, não me parece uma coisa tão simples de se fazer, ainda que, né, a gente não pode subestimar a engenhosidade, né? Se o Hamas, que não é organizado como Estado, criou aquela rede de túneis, né, né, se os Vietcongues, né, deram um baile nos americanos lá, não dá para subestimar a capacidade do Irã no sentido, mas aqui Israel, vou te falar, né? Os caras não estão para brincadeira, né? Aquela Eles compraram aquela fábrica de celulares para explodir os celulares dos caras uma vez. Israel não brinca em serviço. Então eu não me parece uma impossibilidade, mas não me parece cenário provável. Agora não é espantoso a gente viver esse tempo que a gente vive de chegar num limite tão grande, Estados Unidos fazer uma missão militar, cruzar o mundo, ir lá atacar o Irã, e em uma semana a gente tem um noticiário que quase que não fala de mais nada disso? Mas acho que isso eu talvez volte a falar em breve, porque precisa ter uma reação, né? Se houver uma reação, algum fato novo. Então não acho que essa história terminou. Mas respondendo a sua pergunta, se o Trump se disfarçasse de Obama, já estava com o prêmio Nobel Ah, o garantido. Obama ganhou o prêmio de Nobel da Paz sem ter Nem feito sabe por nada, quê. né? Nem sabe por quê. Ele ganhou tipo assim, ó, como você não fez nenhuma guerra nos últimos 5 dias, vamos te dar um É. Nobel da Paz. Você é um baita cara legal, você Então, fala inglês, mas se fala ele tão se bem. disfarçasse, fizesse uma imitação de voz e tal, tava com o Nobel da Paz já. Já o É, quadrinho já tava. O Obama eu tenho a sensação assim que, perdão, o Trump eu tenho a sensação, como eu falei esses dias no grupo, né? Se ele descobrir a cura do câncer, vão criticar ele pelo fim dos postos de trabalho na indústria farmacêutica, né? Vai Então, ser isso. bom, é, ó, é, eu acho que, pelo menos até agora, eu tenho uma sensação de que a gente vive num mundo mais seguro, né? Israel sempre, todo o seu aparato teve como finalidade se proteger, mesmo quando territorialmente o Estado de Israel se expandiu, foi exatamente respondendo a um ataque, né? Não foi uma ação que partiu de Israel. Agora, tudo isso que a gente está vivendo em relação à faixa de Gaza, como eu sempre falo, qualquer um que criticar, critica o Hamas, porque tudo é consequência daquele ataque selvagem e brutal. Bom, agora nós vamos seguir no cenário internacional, vamos continuar falando de disputa, mas essa é uma muito mais agradável. Eu tinha na semana passada apostada que o Bayern que vai papar essa Copa do Mundo, ainda tô na disputa. O destaque, a meu ver, para mim, foi ontem, né, na disputa lá do Al Hilal, né, com o Manchester City, que talvez por conta, eu acho que o jogo de ontem explica um pouco porque o técnico do Botafogo foi mandado embora. Vocês viram que o Guardiola falou, né, se eu tivesse no Real Madrid ou no Barcelona, hoje eu era mandado embora, né? Vocês já mudaram os palpites? Continuam preservando? Eu continuo preservando o palpite, especialmente depois do vareio, né? E é assim, né? Você não pode errar com os caras, né? Você vacilou, a gente bimba, né? O Bayern foi bem assim, né? O quarto gol que selou o destino da partida. O Bayern.
pai jogou tipo, o necessário para meter 4. Se precisasse É, fazer 8, ele fazia. parecia que ele tinha um seletorzinho, né? Ah, deixa eu Ah, ver. começaram a incomodar. Deixa eu Vou acabar meter com a mais um festa gol desse lá cara. pra isso. É isso aí. O Thiago Leifert fez um vídeo bem nessa linha, assim, gente, vamos lá. Bayern 2-0, 2, 3, né, 2-1, tá, 2-1, mano, 3-1. Pô, 3-2, 4-2. Para não E correr ainda risco, perderam o gol no final. Era um gol feio. para não correr Era risco de assim. sonhar. Mas você continua, Vitor, com os seus palpites? Quem que você acha? Continua achando que Pra mim é Bayern. Eu acho o melhor time. Teremos Bayern e PSG. Jogaço. Acho que o Bayern passa e depois Bayern e Real Madrid. hoje teve um bom jogo, meio retrancado, que foi Real Madrid e 1 a Juventus, 0, né? né? 1-0 pro Agora Real o Madrid. Deu a lógica, interessante, né? O o modelo chaveamento, Gutermann prevaleceu. o chaveamento colocou num dos lados uma Croácia. É possível que tenhamos uma Croácia na final, né? Porque tem Chelsea, que é um time mais ou menos, não está na primeira prateleira. O Al Hilal, que surpreende, é um time forte, que no Brasil brigaria pelo título. A gente fala, mas brigaria. Fluminense e Palmeiras, um desses quatro vai para a final. E não dá, o Chelsea, pô, tanto o Palmeiras quanto o Fluminense pode vencer o Chelsea, né? Também acho. Então aqui nós vamos ter talvez tenhamos uma Croácia. É, dos Aí vai para a europeus, o final, mais fraco, né, na minha opinião. o mais fraco. E aí a Croácia vai pegar o Bayern. Aí, meu, eu acho Já que era. não vai. Tem nem para, né? Caixão e Pode vela ser que a gente preta. tenha, pode ser que a gente tenha um Palmeiras chegando na final, aquela esperança de ter o É, primeiro a mundial e primeira tal, e grande vamos alegria. tomar a Nossa, sapecada. eu até tô torcendo, viu? É, De repente. a primeira grande alegria a gente já teve, né? Hum, hum. Que é o cheirinho e ir pro saco. E aí, Xará, você mudou seus palpites ou continua na mesma? Não, de fato, a chave do Bayern é ingrata, né? Você vai pegar PSG, Real, que tem camisa, tem time e é de igual para igual, tal. Mas o Bayern está jogando melhor hoje, né? Eu assisti o jogo hoje do Real Madrid contra a Juventus. A Juventus não é um time fraco, né? Mas não era. Se eles tivessem feito, eles tiveram duas chances claras no primeiro tempo, não converteram e contra o Real você não pode errar, né? Então, e o Real foi lá e fez. Então, é assim, acho que o Bayern está sobrando nesse campeonato, como eu mantenho. É, eu também. E você, Nora? Agora que o seu coração tá Então, totalmente zerado, né? Que o seu time, infelizmente, infelizmente, né? desculpa. Vai, Gavão. Vai. Então, agora que infelizmente Boca e River estão fora, que o seu Aham. coração primeiro do Boca, né? E depois argentino tá um pouco mais Sabe o que eu acho? Você torceu contra o River, né? quem? Claro. Eu falei Lógico. contra o River. O que eu acho Contra o engraçado River, eu só não torço a favor do Palmeiras. Só é, isso. O resto, contra o River. porque Tá certo. obviamente, eu tiro minha onda na timeline. A minha onda com flamenguista eu vou Hum, tirar sempre. E aí eu hum. vejo alguns comentários, né? Nossa, vocês são anti-brasileiro, que não sei o quê, tem que torcer pelo que torcer pelo Brasil. Você tá Que aqui, tem que torcer Brasil! pelo Eu tenho, Brasil, meu. O hoje Flamengo. eu tenho dificuldade de torcer pro Brasil. Quando é o Brasil jogando, de ódio, de raiva Então, imagina desses o caras. time. Imagina Nossa, quando é um time. nossa, você imagina time. Quem pensa isso assim, ó? Quem fala isso? Nunca foi no estádio, Nunca foi, nunca nunca chutou uma bola. Não é torcedor. Ai, não, é o foi. Brasil. Brasil, cacete. Eu quero mais é que se ferrem. Pô, achei lindo o vareio que o Flamengo tomou. E vai ser mais lindo ainda quando a porcada voltar pra casa. Ai, que vai ser show. Não, vai, não tem, continua a ser mundial. Entendeu? Assim, eu só não quero correr o risco de ir pra final, porque vai que dá zebra, sei lá, né? É Não, não, melhor já não, se não, ferrar não. antes. Não, não, não. Confia no taco. Vai na Tem que, final contra o Ela não Bayern, tem, não que é tem a para dar menor aquela, pra dar sabe? chance. chachado. Ai, agora É, vai! É. É Não, delícia. não, mas você sabe, Porto, não, eu acho o seguinte, assim, tem duas coisas que eu sempre discuto quando se faz pesquisa de intenção de voto. Uma coisa é quem você acha que vai ganhar, outra coisa é em quem você vai votar, tá?
No caso do Bayern, eu convirjo para os dois pontos. Eu acho que ele vai ganhar e eu torço para que ele ganhe, entendeu? E são duas coisas que não necessariamente andam juntas, tá? No caso do Bayern, sim, eu realmente torço por eles, eu gosto. Eu já gostava quando estava o Guardiola. O Neuer, eu acho o máximo. Aquela defesa que ele fez, É um sabe? O baita cara goleiro mesmo. deu com um braço e depois tirou com o outro para não É, entrar a Agora bola. quase. ele Puto, tem um rival, hein? O Neuer é quase o Esse Neuer Rogério é o goleiro, Ceni, né? máximo. esse Quase o goleiro do Rogério Al Ceni. Hilal aí, esse Quase. goleiro do Al Hilal ontem fechou o gol, hein? Bono. Então, Isso é outra o, coisa, mas assim, o meu do- time, né, Zé, o meu time nesse campeonato passou a ser o Al Bilal. O meu também. olha, Vamos torcer pelo Davi, porra. Não, Não, e primeiro que tem o Max Leonardo, gosto dele, e segundo que Aquele é Caio o. César é o que jogava no Santos? deve ser. Não, acho que não. É. Será? Que gente, eu tô é. perdida. O Malcolm não joga Malcom joga lá também. Não, Malcolm joga lá. Então, É, que É. era do Corinthians. E o time dos caras não é trouxa, não, hein? Que eles entraram ontem não, pra time jogar bom, bola. cara. Entraram pra jogar Cara, que bola, jogaço, jogaram o né? tempo inteiro de igual para igual. Que Foi jogaço. exatamente, então, exatamente pelo jeito deles jogar, na minha opinião. O técnico do Botafogo foi mandado embora não porque perdeu. Hum, O técnico do Botafogo foi mandado embora porque é covarde. Entendeu? E assim, não é que ele foi covarde diante do PSG, diante do Bayern, que obviamente, dispondo de mais recursos, de um elenco muito mais estrelado, tecnicamente é um time melhor. Não, ele foi covarde debaixo do Palmeiras. Tipo, vou jogar uma bola pro Palmeiras, tinha que ir pro jogo, porra. Eu acho que ele foi mandado embora, na minha opinião, por causa disso. Posso estar falando Mas acho que é o besteira. conjunto da obra, né? Se ele passa, ele fica. Mas ele já é um técnico que tem esse estilo. É. Então, vai Ali eu achei que ele perder foi essa foto. pequeno. Eu só queria Foi, falar mais com uma certeza. coisinha do Diga jogo de aí. ontem, do Manchester. Vocês já sabem, eu amo rugby, tá? Eu adoro. Ontem, vendo o Manchester, o primeiro tempo principalmente, parecia jogo de rugby. Ia todo mundo junto para frente. Ou ataque viking, né? Era uma coisa assim. E os 10 jogadores, ficava só o coitado do goleiro lá atrás, assim, mas iam os 10 jogadores. Isso funciona, mas depois que fizeram um gol, depois que fizeram o segundo, estavam, sabe, estavam com o jogo na mão, a gente volta para retranca, não continua fazendo esse negócio, né? Isso Mas, funciona no mas é que É, ataque porque viking, mas é difícil. eles fizeram só 1-0, né? E aí não É. E depois conseguiram. levado empate. é, É, Então, então esse que é o problema. Isso funciona quando você mas, está ganhando o jogo e tudo, mas ali, quando você tem mas que fazer o gol. Mas aí chega uma hora que você tem que falar, não, peraí, vamos cuidar da defesa. o Al Hilal montou uma defesa que parecia, sabe, teve uma hora que parecia jogo de handebol. Sabe, quando Né? você tem o time atacando, tentando penetrar ali e não conseguia, porque eles não conseguiam entrar. Então, e eles E continuavam agora, fazendo aquilo, vai uns eu 10 achei para um jogo frente. assim que os caras correram até o final da prorrogação, assim, todos os dois times, né? Parece que correram uma meia maratona cada um ali. É, Um negócio impressionante. e a corrida do eu, futebol é outra, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você correr 10 quilômetros num pace, né? Outra coisa é você É, correr 10 quilômetros que no final das não, contas é só explosão, Marcos, né? Marcos Leonardo estava Então, acabado. Ele fez o gol assim, eu no último tô, suspiro. eu tô assistindo, porque esse jogo eu não assisti, né? Porque é muito tarde. E eu acho que não é suficiente assistir os melhores momentos. Eu acabei o primeiro tempo, eu quero É, assistir, tem que eu tô assistir o assistindo o jogo, jogo tem que assistir o inteiro, jogo. É, tem que Olha, assistir o jogo um dos inteiro. melhores porque jogos a desse dinâmica jogo. do jogo você precisa sentir. Sim, é É, verdade. é, olha, É, vou ter esse que ver aquele o que eu não jogo, vi. aquele Eu jogo não que vi você o não jogo quer que todo, acabe. não. Entendeu? Você não É. quer que acabe. Você vai falar, esse jogo pode continuar mais 10 horas aqui. Tá bom assim, não pode acabar. jogo E lá e esse, cá, foi muito bom, realmente um jogaço, assim. É. Bom, então agora a gente vai ter Bayern e PSG, Real Madrid Real Madrid, o vencedor de Não, Borussia e vai definir, Monterrey. né? Borussia e Monterrey. É isso, vai isso, e do outro lado vem Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal, né? É isso aí. Bom, então do lado de cá, o Chelsea é mais fraquinho, nós temos uma chance de ter um Davi na final, né? Tem. Temos, É a temos uma chance. Croácia. Temos uma chance de ter alguém pra torcer, né? Porque time assim, eu não torço pra ninguém, eu quero que todo mundo se dane. Eu não torço pra ninguém. Ah, não, Ah, esse e tem jogo. outro motivo para torcer pelo Al Hilal. Ah,
é ver a cara do Neymar Nossa, vendo o ex-time Ele dele ser zombou. campeão mundial. puta, é É, mesmo, né? Puta erro de timing, né, meu? Cara, verdade. Enora, Vitor, só nós, Essa foi. hein? Neymar sair de lá É, pra vir pra essa roubada, hein? Puta cagada, hein? Caralho. fazer o quê, né? Só nós aqui, É, sem. Não, Só, e vai é, continuar até a Copa. só nós aqui sem ele ouvir. Puta cagada, mano. Nossa, que cagada. Bom, mas tudo bem. o legal é que Bom, aqui dos cinco, cada um torce para um time diferente, beleza. né? Então, Chegamos então em mais uma todo mundo contra rodada. todo mundo. Chegamos em mais uma rodada unidos, apostando que quem vai levar é o Bayern. Alguém acha que é outro time ou não? Seguimos unânimes ainda. Tá bom. Acho que sim. Então, beleza, vamos ver. Bom, chegamos naquele momento que a gente não gosta, né? Que vamos nos separar só Concordo. semana que vem. Diga Eu aí. vou, eu vou ter que me retirar agora porque vai rolar Tá uma bom. festinha aqui. Manda uma beijoca pra Eu vou. dona Sônia. E eu quero só saber o seguinte: você tem alguma bola dentro, alguma bola fora, uma dica? Não, bola dentro é pro Al Hilal. Sem dúvida. A bola fora é pra Flapress. Tô indignado da Flapress. Ai, que legal. Não tenho dica, mas a Flapress eu tô. Nossa, teve uma manchete que os caras colocaram que o Flamengo ensinou a seleção brasileira a jogar contra a Alemanha. Para, meu Deus do céu. É, Que que é só isso, perdeu meu? de. Só tomou 4 gols. Vai lá, manda um abraço pra toda a turma aí, especialmente para aniversariante do dia, que ela é Tá uma bom. simpatia. Fica com Deus. Um Valeu. abração. E aí, Tchau, tchau. E aí, Xará, você tem uma bola dentro, uma bola fora, uma dica? Cara, minha bola dentro, por incrível que eu nunca pensei que ia dar uma bola dentro para a FIFA. Eu acho que essa Copa do Mundo é assim, eu estava Pegou, bem cético. pegou, pegou. E de fato, puta, é um campeonato legal assim de acompanhar. Torce contra os times a favor e bom futebol, né? Então, jogos excelentes. Olha, realmente bola dentro. A bola fora, olha, eu vou te dizer, para essa pessoa ganhar a bola fora, ela teve que vencer adversários duros, né? Por exemplo, o Sim, Itamaraty colocando essa nota sim, ridícula. O próprio STF, o conjunto do STF, né, acabando de votar essa excrescência e tal. Mas não dava para deixar de dar a bola fora para a ministra Carmen Lúcia, na frase dela, que somos todos os brasileiros somos pequenos tiranos soberanos, né? E assim, ela se superou, né? Porque ela já era dona exato. da frase do excepcionalíssimo, né? Estamos aqui em... Conhecido nos bastidores, não vou falar vamos dizer, conhecido nos bastidores de Brasília como, deixa só um pouquinho para não falar a expressão exata, né? Que a gente Exato, sabe que não tendo ombro, né? Então a gente já exatamente. sabe qual é o final Então, da de história. fato, essa assim, Ela se superou, concordo. se superou, impressionante. E a minha dica, eu não sei se eu vou me arrepender dessa dica, mas porque eu estou assistindo, eu assisti só 3 episódios, mas estou gostando. Uma série com James Franco, é uma série já antiga, está no Prime. O nome da série é a data do assassinato do John Kennedy, 22 de novembro de 62. Esse é o nome da série. E diz respeito E é um à morte do Kennedy ou não? Não tem nada a ver. então, tem a ver Não. porque você, obviamente, porque o cara o James Franco, né, que é um professor de literatura, tal, ele consegue voltar no tempo em 1960 para tentar evitar o assassinato Do do John Kennedy. Kennedy. Então, putz, é muito. E aí, um dos roteiristas é o Stephen King, né? Que é o cara Legal. dos contos de terror. Então tem uns toques de terror Suspense. também, né? É. Então pô, prende, é bem interessante. É que nem Eu só aqueles assisti três filmes. episódios. É que nem filme que tem o Tarantino, né? Que tem aquela jorrada de sangue inconfundível, né? Você sabe, Não, exato, isso aqui foi o exatamente. Tarantino. Então tem uns toques que você fala, pô, é o cara, É, né? legal. Beleza, e você, Nora? Qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Primeiro eu queria falar, Guterman, vai até o fim porque vale muito a pena, tá? Eu não vou dar nenhum spoiler, mas vale Ah, você muito já a pena. assistiu? Opa, já, vale Com muito, James muito a Franco. Eu pena. gosto desse ator. Depois a gente Ele é bom conversa. ator, eu O gosto dele. nome é estranho porque é a data, É. mas é bem legal, bem legal, tá? A minha dica é uma antidica, tá? Não percam tempo. Tá no Prime, chama Regan. Não
não sei se vocês já viram, O é do Dennis ano Quaid, Ah, né? já passado. vi, já É, vi. Não, exatamente. eu não Gente, vi, mas eu já vi que tá lá. Eu já vi que tá é um lá pavor. e saí algumas coisas vezes de ver, mas ainda não vi também. Eu tentei assistir, mas olha, nem deve ter sido com patrocínio do Partido Republicano e da família do Reagan. Mesmo assim, é dose para elefante, tá? O que eu gostei, eu adoro o Dennis Quaid, eu acho ele ótimo. Ele, inclusive, nos trejeitos, você jura que é o Reagan, que na verdade não tem nada a ver, mas agora a maquiagem tá um horror, é um pasticho assim. Então, enfim, é anti-dica, tá? Enfim, bola dentro. Eu vou sair um pouquinho, mas eu vou ficar nos esportes. Gente, o Gabriel Bortoleto. Ele terminou em oitavo lugar na Áustria, tá? O Brasil não marcava ponto desde Felipe Massa em 2000 e nada, 2000 e sei lá o quê, 17 acho que foi. Mas, enfim, não, o cara fez uma corridaça, a classificação dele foi um espetáculo. Eu sou tão fã de Fórmula 1 que eu assisto de madrugada, a hora que for, e depois mais umas duas vezes cada coisa. Treino livre um, treino livre 2, treino livre 3 e a classificação. Pelo Tá menos vendo? duas vezes. Para as esposas que não entendem os maridos que vão ao estádio e chegando em casa assistem a partida novamente no videotape, nós temos a nossa Então, versão feminina em relação à Fórmula 1. então, então, eu sou assim super fã, mas ele fez uma corridaça, foi um espetáculo. Realmente ele tem um carro que é ruim, tá melhorando, tá? Mas é muito, foi um espetáculo de ver. O cara fez tudo certo. Apesar da besteira que a equipe fez com a estratégia dele, tá? Que eles sempre fazem, podiam ter feito um outro negócio melhor, mas enfim. Mesmo assim, ele superou a besteira do time. E bola fora, tudo bem, realmente, como sempre, toda semana o páreo é duro. Mas eu dou para a Janja que pegou um avião da FAB para cuidar de assuntos pessoais. Aliás, personalíssimos, né? Ginecologista é personalíssimo. Acho que não pode ficar mais pessoal do que isso, Né? tá? Ah, Então, mas assim, a nossa gente, não dá. primeira dama tem que cuidar da saúde dela, tadinha. Acho que estão querendo pegar no pé. Não é possível, né? É, pobrezinha. Mas Sem vamos lá. comentários. Sem Bom, comentários. É isso. a minha bola dentro é futebolística mesmo, é pro Al Hilal, pro jogaço. O time jogou com personalidade, derrubou um favorito, e não é um favorito qualquer. Um time com grande poder ofensivo, e com baita de um técnico no banco, então um super mérito. A minha bola fora vai pro editor-chefe e apresentador William Bonner, né, que falou que as pessoas não acreditam mais no Jornal Nacional e culpou as redes sociais. E eu fiquei surpreso com a declaração dele, não pelas pessoas não acreditarem mais no Jornal Nacional, mas por ter alguém que ainda assiste Jornal Nacional. Então foi surpreendente. Então, para o Bonner, a Ele disse isso solução. quando? Essa semana, esses dias, pode colocar aí Mas Bonner. em que lugar? Ah, Ele deu um. no próprio jornal? Não, Em um ele estava depoimento. dando uma entrevista, alguma coisa assim, e ele falou do mal que representam as redes sociais e as pessoas não acreditam mais no Jornal Nacional. Ora, meu Deus, por que será, né? Meu Deus, fico espantado de pensar. Então, meu, acorda para a realidade, né? Eu acho que a questão das redes sociais, obviamente, as pessoas têm que ter um senso crítico, mas a única fórmula de você combater a mentira é com a verdade. Não é com censura, não é com direcionamento, não é escolhendo o que a gente pode ou não falar, o que a gente pode ou não ler, né? Cala a boca já morreu, acreditava uma ministra no passado. Parece que de lá para cá mudou, né? Mas se ela mudou de opinião, a gente não, a gente continua achando que cala a boca já morreu. Então é absurdo punir humorista por fazer piada, ainda que de mau gosto, porque, né? Mas punir um humorista por fazer piada num show é o fim do mundo, né? E a gente está vivendo esse mundo de ponta cabeças, onde um cara que é editor-chefe do que seria o maior telejornal do país, imagina-se que deveria ser um árduo defensor da liberdade de expressão, ao contrário. É um cara que faz cor a essa tentativa de calar as pessoas, de evitar que as pessoas possam se comunicar, né? Porque essa é a grande beleza das redes sociais, né? Antes a informação ela era um monopólio, né? O pessoal decidia quem, quando e como se informar. E hoje essa informação ela é rápida, é horizontal. A gente tem a possibilidade de ter acesso a outras fontes. Diga aí, Xará. Do Bonner, eu só lembro das primeiras palavras na Da entrevista entrevista Do do Lula. Lula. O senhor não deve nada para a No, justiça, né? exatamente. Um E advo... para mim, isso define o Bonner. um grande advogado recebendo um
um poupudo honorário não faria melhor defesa de alguém do que ele fez do Lula, no que deveria ser um papel de imparcialidade. Então, não dá para já. E eu não sei se eu falei da semana passada, mas tem um seriado que chama Jury Duty, que é mais ou menos um trocadilho. É um Meu Deus, como é que se fala do Big Brother? Big Brother é um programa desses reality, Reality. que é o seguinte, é um julgamento onde absolutamente todo mundo tá representando, menos um cara, que tá lá achando que tá num julgamento mesmo. Então é muito louco, porque O resto é uma encenação, É, são atores. você sabe quem É é? muito a legal. gente sabe quem é, todo mundo Tá. sabe, só ele não sabe. E é um julgamento, um negócio maluco, sem pé nem cabeça, mas é muito legal, é muito bem feito, é bem divertido. Ele Não se lembra um pouco aquele filme do Jim Carrey. Como é que chama? O Mundo Isso. de Truman lá, o É, Mundo de Truman lá, uma é, coisa, é isso mesmo, Mundo uma de coisa Truman. assim. É meio nessa linha, Guter, mas vale É, a pena, é bem legal vale a a pena, é série. bem legal. Eu não lembro qual que é a plataforma, se é na Prime. Eu vejo e depois eu falo, mas é só Prime, colocar Prime. Prime, né? Só colocar Jury Duty. Mas é isso, meus amigos, sempre bom encontrar vocês. Vamos ver aí semana que vem o que nos reserva. Já vamos ter mais definições aí em relação à Copa do Mundo. Tomara que a gente não tenha mais nada no campo militar entre Israel e Irã. Fique do jeito que tá e siga assim. Agora, na política, acho que a próxima semana promete. Vamos ver o que que a gente tem para falar na semana que vem. Xará, Nora, sempre bom encontrar vocês. Obrigado aí por prestigiar. Até semana que vem. Beijão, um abraço. Beijos. Até. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.